Ela é nova, a Emily é bem nova, tá? Não sei quanto tempo tem, quantos anos ela tem. Boa noite, então. Vamos prosseguir e dar boa noite para o pessoal que vai assistir no YouTube depois. A mediunidade de pessoas muito novas, elas vão acontecer muitas vezes, tá? Perto de nós. E nós, como Desculpa, espírito... caiu a ligação. Qual a sua idade Caiu a mesmo? ligação de 27. 27. Mas a Emily já vinha frequentando o centro espírita antes, né? Sim, faz uns 5 anos, eu acho. Tá. Provavelmente já tinha percebido alguma coisa e deve ter passado por alguma movimentação perto dela, sentido alguma coisa, né? Eu não Mas tinha visto nada nem sentido muita coisa, assim, tipo, eu sentia fisicamente, mas agora tá mais externo. Isso me mais intenso. assusta. É que antes era no meu corpo, só sentia no meu corpo. Tipo, uma dor de cabeça, uma dor no peito, alguma coisa assim. E hoje em Certo. dia já é uma coisa mais expansiva. Bom, então é o seguinte, essas coisas precisam ser divulgadas para que esses médios mais jovens, eles tenham um incentivo de tratar de si mesmo. Porque quando a gente faz prece, ajuda a pessoa que está passando por isso, mas não resolve, tá? Então a gente pega, por exemplo, uma foto da Emily, que está passando por essas situações, coloca no grupo, faz prece. Ou coloca numa reunião mediúnica e trata da Emily. Mas não vai resolver nada, porque ela é médium. Você vai tirar um, vai encostar outro. Por quê? Porque a pressão espiritual tem que continuar. Senão o médium deixa para lá. Não é que é o caso da Emily ou o caso de qualquer outro que a gente conheça. É regra geral. Tá? A gente geralmente leva o problema para alguém pedindo ajuda, e isso faz parte do nosso trabalho, ajudar, mas a ajuda também é para a gente esclarecer. Olha, fazer prece para você, beleza, cuidar de você na reunião mediúnica, beleza, mas eu já te aviso, se você não estudar e não praticar numa reunião mediúnica, numa casa que você goste, você vai se enrolar com a sua saúde. Porque a pressão espiritual, ela começa assim, deixando você meio preocupado, desequilibrado, não quer dormir mais, porque senão você vai ver as coisas, você para de comer direito, você fica nervoso, fica estressado, etc. Depois, pega na saúde, tá? Então, quem já está acostumado com quem já está acostumado com as nossas conversas nas lives já sabe disso, mas quem não está acostumado precisa entender que um espírito que tem lá um problema de saúde, qualquer que seja, ou que levou um tiro, por exemplo, na cabeça, a hora que ele encostar perto do médium, o médium vai sentir dor de cabeça. Agora, quando ele tem uma doença, ele vai encostar perto do médium e o médium vai sentir, por exemplo, uma dor no estômago. Então, vamos dizer assim, uma hipótese, tá, Carmen? Não é para você viajar nem ficar preocupada, tá? Mas vamos dizer assim, um espírito que tinha um problema na cabeça, encosta perto do médium João Henrique e fica ali, ó, anos e anos e anos. Às vezes o cara não sente nada, não percebe nada, ou tem gente que tem dor de cabeça a vida inteira e atribui a isto uma situação comum, uma situação de estresse, de preocupação, do dia a dia, né? Até porque não tem interesse nem conhecimento espiritual, e ele vai tocando a vida. Só que do perispírito, do espírito desencarnado, para o perispírito do encarnado, ele vai transmitindo esse desconforto através dos centros de força, no duplo etéreo, e depois, com o tempo, vai para a região do corpo de carne, que são os Ô, plexos Hélio, de carne. dá licença. Eu vou sair e voltar porque eu não tô te ouvindo. Tá mudo Então pra você mim o som. sai e entra de novo. Tá, eu vou sair, tá? Tá. Bom, Você consigo sair. tem que sair, Jalene. Você não saiu, não. Você só desligou alguma coisa aí, mas não saiu. Você desligou a câmera. Ah, bom, ela também não está me ouvindo. E a pessoa acaba ficando doente e não sabe por quê. Tá? Com o passar do tempo, a doença que atingiu o espírito desencarnado atinge o encarnado. Caramba. E pior que a Jalene não sabe que nós estamos ouvindo ela. Tomara que ela não fale Eu não palavrão. consigo sair. Pronto, saiu. Ainda bem que ela saiu antes de falar um palavrão.
antes da gente, a gente xinga, né? Você não está sabendo que tem gente ouvindo? Então, é assim, a gente orienta, a gente convida, a gente oferece as coisas, né, que sejam necessárias para a pessoa poder... Deixa eu ver, cadê a Jalene aqui? Estão falando para a gente tirar a Jalene. Como que eu vou tirar a Jalene? Não, eu já voltei. Remover da chamada. Você está me ouvindo? Está me ouvindo, Agora né? eu tô. Escutou Agora eu falar um tô. negócio aqui. Então, olha, resumindo, nós precisamos passar isso adiante, essas informações. O que nós aprendemos aqui, se está sendo útil para vocês, até porque se não tivesse sendo útil, vocês não estariam voltando, precisa passar adiante, viu, gente? Então, nós temos um monte de pessoas que precisavam ouvir certas coisas de orientação e vocês vão ver que eles nunca estão. Ou algumas vezes eles faltam. E é justamente o assunto que mais interessaria a ele. O que aconteceu? O espírito que não quer que ele entenda aquilo, que ele aprenda aquilo, arranca ele fora da reunião. Ele arruma um pneu furado, ele arruma uma visita que chega em casa na hora da live, na hora da reunião mediúnica. Basta vocês verem, por exemplo, ontem nós estávamos em... Dona Inês, Marli e Sônia. Eu, o Júnior e o Cleiton. 6 pessoas numa reunião mediúnica, sendo que durante 2 anos todo mundo ficava perguntando quando que ia ter reunião mediúnica, que a pessoa precisava muito, né? Durante a pandemia. Depois que acabou a pandemia, que a pessoa pode sair de casa, que está vacinado, ou que não está vacinado também, mas que ele pode voltar à normalidade, ele pode voltar para o boteco, para a farra, para você, não precisa mais de reunião mediúnica. Perceba bem, durante a pandemia, todo mundo queria uma reunião mediúnica porque estava totalmente atrapalhado. Acabou a pandemia, você não vê mais ninguém perguntando a reunião. Por que será? Porque essas pessoas arrumaram um outro modo de se sentir melhor. Eles estão ficando doentes, mas eles estão distraindo ou estão distraídos com atividades que são muito ruins para o médium, tá? Geralmente é uma balada, sempre tem um churrasco, sempre tem alguém fazendo aniversário, né? Sempre tem alguma proposta. Melhor do que você se enfiar numa casa espírita 2 horas por semana, 2 horas por semana, numa casa espírita, para ajudar você mesmo. Tem uma amiga minha, que uma vez, ela é amiga da Daniela, foi ela que trouxe a Daniela aqui. E, aliás, ela trouxe a Daniela aqui quase no colo, né, Dani? A Cris. Aí, uma vez, lá, a gente estava na padaria tomando café, foi lá que eu conheci a Cris. Aí ela falou assim, pô, esses caras, essas minhas amigas, recebendo mensagem no... Esse pessoal só me chama, meus amigos só me chamam para tomar cachaça, né? Para ir para festa. Eu falei, opa, só para isso que os amigos te chamam? Ah, não, é mito. Ela falou assim, meus amigos só me chamam para ir para churrasco e cachaça. Ninguém me chama para rezar. Eu falei, não te chama, não? Ai, Elinho, desculpa. É verdade. O Elinho me chama para ir rezar e eu não vou. Aí você chama. Mas a pessoa vai para o churrasco, para a festa. Pô, mas você pode ir para a festa. Entenda bem, você pode ir para a festa. Aliás, você deve ir para a festa. O que você vai fazer na festa é que você tem que tomar cuidado. Mas você tem que ir para a festa, você tem que ir para o cinema, você tem que namorar, você tem que viver a vida encarnada. Nós estamos aqui para viver a vida encarnada. Mas você não pode deixar de cuidar da questão do espírito. Até porque tem muita gente que conhece um monte de coisa do espiritismo e vive fazendo coisa errada, tomando decisões erradas. Tá? Que a gente entra em um assunto que é muito comum. Tá bom? Você está morando com o seu irmão. Tá bom? Você está morando lá com o seu irmão. E o seu irmão não quer saber de nada. Né? Não quer saber que você participe de nada, que você faça nada. Não quer nem que você saia de casa. É um chato de galocha. Tá certo? Tá bom. Aí ele é um chato de galocha durante 1 ano que ele está morando com você. E você aguentando. Né? Eu sou espírita. Nós temos que ter paciência. Até a gente fala assim, Deus dá-me paciência, né? Porque se me der força eu mato enforcado. Deus me dê paciência. E fica rezando. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Manda no grupo pra gente orar por todo mundo de casa, tá certo?
E continua o negócio. Daqui 5 anos, você rezando. Ali no 5º ano que você está com a pessoa perturbando você e você relevando, né? Você explode, manda a pessoa para o inferno, tá? Tem uma briga terrível dentro de casa e a pessoa vai falar assim: nossa, você não tem paciência comigo. Você é espírita, como é que você tem coragem de gritar comigo desse jeito? O que você está aprendendo no espiritismo? Quer dizer, se por um lado nada justifica você ter explodido, tá certo? Porque você está aqui realmente para ser provocado. Você acredite nisso se você quiser. Você está aqui para ser provocado no seguinte sentido: em tudo aquilo que você precisa melhorar, você vai ser provocado. Vamos dar uma ideia. O cara que foi ladrão, tá bom? Bandido. Nas 3 últimas encarnações, por assim dizer. Aí ele vem para cá, depois de 200 anos no mundo espiritual, na colônia, tendo aula, aprendendo sobre moral, sobre Jesus e tudo mais, né? Aí ele vem para a Terra para... Ô, Júnior, desliga o seu microfone, querido. Aí ele vem para a Terra para melhorar essa questão. Então você vem para cá. Você aprendeu tudo? Aprendi. Aprendi, eu estou pronto e vou provar que eu estou pronto. Então ele vem para uma prova. Para ele provar que ele está pronto e não vai mais roubar, não vai mais matar, não vai mais vender cocaína, vocês acham que ele vai ser colocado numa família rica, espírita em Higienópolis, ou ele vai ser colocado numa família que mora na favela onde tem um monte de ladrão? O que vocês acham? É óbvio, não é óbvio? Favela. Ele vai ser colocado num bairro pobre, ele vai passar necessidade, ele vai morar, nascer numa família que vai passar necessidade material, tá certo? Por quê? Porque ele vai ser colocado à prova. Então ele vai passar necessidades, ele vai ter que se esforçar muito para ele sair da pobreza, ele vai ter que estudar, ele vai ter que trabalhar muito. E no meio daquele povo todo que ele convive, tudo necessitado, os caras, alguns conhecidos, vão dizer assim: olha, a gente tá tudo pobre aqui. E eu conheço um pessoal aí que tem muita grana. Vamos começar a roubar os caras. Né? Então ele vai nascer no meio onde ele vai ser colocado à prova. Então ele vai nascer no meio de grandes oportunidades para ele roubar de novo. Que é aí que ele vai ter que dizer: olha, vocês me perdoam, mas eu prefiro passar fome. Vocês são meus amigos e tudo, eu espero que vocês se deem bem, que não aconteça nada de mal com vocês, mas eu vou procurar outra coisa para fazer. E aí a gente sai da favela, sai do bairro pobre, sai da miséria através do estudo, do esforço de trabalho, tá? E vai viver uma vida diferente. Quando você for perceber, aqueles amigos todos morreram assassinados. Ou pelo menos uma grande parte deles. Tá bom? Então ele vai ser colocado à prova no lugar devido. Então eu não tenho paciência. Tá? Eu sou orgulhoso, não tenho paciência. Então vamos lá. Orgulho tem a ver no modo pejorativo. Porque uma coisa é eu ter orgulho de ser advogado, tá certo? Eu tenho orgulho de ser advogado e ser um advogado honesto. Tudo bem. Tá bom? Mas o orgulho que nós estamos falando é um orgulho aquele que combate a humildade. É aquele que evita, atrapalha você a se desenvolver como uma pessoa caridosa. Entende? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente vai repetir. Bom, nós temos que nos relacionar com 3 situações fundamentais no universo. Tá bom? 3 elementos fundamentais no universo: Deus, espíritos e matéria. Tudo bem? Deus, espírito e matéria. São esses os 3 elementos que compõem o universo no principal. O resto é tudo derivado. Tá bom? Muito bem. Com a matéria, que a gente adora a matéria, a gente gosta de matéria, a gente quer coisas, a gente quer comprar coisas, a gente quer ganhar mais dinheiro, certo? Mas tá errado, isso não é para isso. Você pode ter grana, mas precisa saber o que você vai fazer com ela. Com a matéria, você tem que viver um relacionamento de respeito. Tá bom? Com o espírito,
Eu estou falando de espírito, tá? Encarnado e desencarnado. Você tem que viver em caridade. Tá bom? Com Deus, você tem que viver em humildade. Se você fizer desse jeito, você vai entender que você só está onde está, que você só tem esse seu emprego, que você só tem essa inteligência, que você só tem essa casa que cobre a sua cabeça, porque Deus colocou você nesse lugar. Deus te deu inteligência, Deus te fez estudar, Deus fez você trabalhar, Deus te deu a oportunidade de você sair da favela e não roubar. Tá? Voltando ao nosso exemplo, mas isso serve para todo mundo. Porque a gente acha que nós estamos num certo patamar ali, numa certa situação, porque nós somos os caras. Tá? Então você pode ser um cara super inteligente, mas se não tiver na programação de Deus, você chegar onde você chegou hoje, você não chegaria. Você poderia ser super inteligente e ser um ladrão. Tá? Então as oportunidades dependeram do seu esforço. Mas, primeiramente, você teve uma programação de reencarnação. Tá legal? Então, presta atenção no seguinte. O cara tá te provocando há 5 anos. Aí você explode. E aí, como você é espírita, ele vai dizer, mas então, você não é caridosa. Você não está aprendendo nada. E aí entra uma outra discussão, né? Só que você também não está me ajudando. Você está 5 anos me provocando. Então, é uma coisa impossível de você aturar. Agora, tem 2 lados disso aí, concorda? 5 anos de provocação, tem alguém que aguente? 20 anos de provocação, você aguentaria? Não. Mas veja bem, se com 5 anos o cara estava te provocando, por que você chegou a 20 e não foi embora? Por que você não foi embora? Por que você não desligou esse relacionamento sem briga, sem discussão, sem explodir? Por que você não saiu fora? Né? A gente fala de assédio, né, dentro de casa, assédio moral, humilhação, Lei Maria da Penha. Quantas de vocês, meninas, já não conheceram mulheres que se sujeitam a um monte de coisa com o namorado, com o noivo, com o marido, até com o amante, mas vamos falar de marido, porque todo mundo aqui está numa idade mais ou menos aí de relacionamento, vamos dizer assim, estável, casamento. Quantas de vocês não conhecem, se não vocês mesmas, alguém que vocês conheçam, que é esculachado, maltratado, desdenhada pelo marido há 30 anos? Há 30 anos. Significa que com 5 anos de casamento você já era também. Por que você continua? No meu caso, eu não tinha como sair. Tipo, eu tinha 5 anos de idade, foi dos 5 aos 10 anos eu era uma criança, então... Não, mas aí a gente está falando de um casamento, né? Geralmente isso acontece sair. no casamento. Quando a pessoa está casada, supõe-se que ela tem um mínimo de idade para ter discernimento sobre isso. Tá? Aí vai passando o tempo, vai passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai ficando mais velha. Vai chegar uma hora que você fala, peraí, eu não podia fazer isso há 2 anos atrás, 5 anos atrás, mas agora eu posso. Um abraço e vai cuidar da sua vida. Porque se você não faz isso, você vai ser uma manchete de jornal. Do mesmo jeito que vocês ouviram a Carmen dizer que ela viu o carro dela no meio da televisão, um dia vai ser manchete de jornal. Você abre um jornal aí, nem precisa ser aquele jornal sanguinário, você põe lá na internet o G1 da Globo, você vai ver feminicídio a dar com pau. Isso porque aqueles que apareceram no jornal. E os que não apareceram? Fala, Carmen. Você levantou a mão. Como você citou um exemplo, eu fui enquadrada dentro desse exemplo. Eu passei por 15 anos num casamento muito difícil. Aí você perguntou, por que você não saiu antes? Porque eu não tinha condições financeiras. E eu acredito que eu não tinha maturidade emocional para enfrentar tudo que eu teria que enfrentar. Então, eu, depois de um tempo, eu aceitei que Deus
nos traz tudo na hora certa, no momento certo, aonde que você tem que tomar essa atitude. Que foi aos 40 anos. Tudo bem. Nós perguntamos por que você aguentou, por que alguém que você conhece aguentou essa situação, né? Então você está respondendo, né? A gente até agradece por você falar da sua própria experiência, que a gente também não sabia, mas é assim, o que ocorre, na verdade, é o seguinte: as pessoas, elas se adaptam, elas se colocam numa situação, muitas vezes, degradante, por ter medo de mudar, né? Ter medo de pedir ajuda fora daquela situação, para poder sair de uma situação ruim. Ela tem até medo de sair daquela e entrar numa pior. Por isso que o espírita, ele tem que se ajudar. Nós temos que fazer essa questão que o Jesus ensinou de irmão, essa coisa tem que ser verdadeira. Não adianta você ser só meu irmão, porque nós estamos aqui conversando. Aí, a hora que eu passar necessidade, estiver desempregado, meus irmãos desapareceram. Ué, eu estou passando fome, gente. Cadê meus irmãos? Né? Então, o que nós conhecemos de gente que suporta situações dentro de casa, e está errado. Você tem que procurar ajuda. A pessoa tem que se virar, não no sentido de que, olha, é uma vergonha, você é fraco. Não, não é nada disso. Existem muitos casos que a pessoa, ela está lá por interesse financeiro, por exemplo. Né? Não é porque ela não consegue sair, ou porque ela tem medo, ou porque ela não tem psicológico para fazer. Tem gente que tem relacionamentos aí que vocês sabem que é absolutamente superficial. A pessoa só está casada, ou casou, ou continua com a pessoa por interesse financeiro. Para não perder uma herança, para não perder uma partilha, para não abandonar tudo e começar de novo. Mas eu já estou com 50 anos, eu já estou com 60, eu já estou com 70. O que eu vou fazer da vida? Vai viver a vida, não importa se você vai viver 20 anos ou 30. Entende? Quer dizer, você que eu estou falando não é você, tá, gente? Estou falando de modo geral. Ou vocês vão me dizer que o que eu estou falando é uma história, uma historinha de... né, um conto de fada. Não, tem um monte de mulher, tem homem também, que está junto com o outro por causa de interesse financeiro. E vive uma barbaridade de humilhação. O marido tem outras mulheres, tem amante, tem família, e a pessoa continua com aquela pessoa dentro de casa. O que vai acontecer um dia? Pode acontecer uma tragédia, gente. Que é um modo de você aprender como espírito. Ai, meu Deus do céu, por que eu não saí antes? Agora eu estou sendo assassinada, né? Que você vai ser assassinado, vai morrer, a mulher vai ser assassinada, né? Que eu estou falando de feminicídio, de violência doméstica, de humilhação de Maria da Penha. E acontece casos gravíssimos. Ah, mas comigo não vai acontecer. Eu tenho um problema com meu marido, eu tenho um problema com meu fulano, com o ciclano, mas ele não é violento desse jeito. Ele não é violento desse jeito, gente, até ele ser. Até ele ter um interesse maior e falar, olha, eu não vou dividir nada com essa sem vergonha. Eu vou dividir com a minha amante, com a minha outra família, que é aquela lá que eu gosto. Eu estou há 22 anos nessa profissão. O que eu já vi é de arrancar os cabelos. Vocês iam ficar com os cabelos todos em pé. Mas voltando à nossa situação, um cara não gosta de banana. Eu não gosto de banana. Eu não gosto de banana nanica, nem prata. Eu não quero saber de banana, pelo amor de Deus. Você avisa a namorada, né? Desde quando você namorou com ela, você avisa, eu não gosto de banana, gente. Tá bom? Ela é testemunha ocular dos fatos. E você fica noivo dela, você casa com ela e no meio do casamento ela vive comprando banana, dizendo que banana é bom para você. Passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, um dia você explode e manda a mulher pro inferno, porque não é possível, você só está querendo me provocar, gente. Não é possível que a pessoa saiba disso e continue me oferecendo banana. É ridículo, mas eu estou colocando uma situação ridícula, tá bom? Agora, você convive com uma pessoa dentro de casa, há anos que ela te conhece. Pode ser que ela te conheça desde quando você nasceu. E você sabe exatamente como ela é com certas coisas. E você sabe o que ela gosta e o que ela não gosta. Você sabe também que ela não suporta, de repente, tal situação. Né? E você vai lá exatamente, pelo menos uma vez por mês, e vai fazer com ela exatamente aquela situação que ela pediu. Pelo amor de Deus, não faça isso.
Há 20 anos que ela fala para você da mesma situação, não faça isso. E ela continua fazendo, você continua fazendo. O que a outra pessoa vai pensar? Não, você só pode estar me provocando, né, meu? Aí, depois de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 5 anos, de 2, de 3, não importa quanto, ela explode e manda a pessoa para aquele lugar, manda ela para o inferno, arruma uma briga, de repente a pessoa não gosta também, levanta a voz, chegam às vias de fato, um agride o outro, se machuca materialmente, não é? Então você sabe que se isso acontecer entre o marido e a mulher, tem que chamar a polícia. Vai para a casa de polícia, tem processo criminal, uma agressão, por exemplo, de um filho contra um pai idoso, é crime contra vulnerável. Agora, na hora do nervoso, na hora da raiva, de você estar sendo provocado há tantos meses, tantos anos, você vai parar para pensar no crime contra vulnerável? Não, você vai meter a mão na cara do seu pai. E aí acabou com a sua vida. Mas peraí, há quanto tempo a pessoa está te provocando? Se seu pai aí está te provocando e fazendo exatamente o que você não gosta, há quanto tempo? 10 anos, desde que eu me divorciei e fui morar com ele. Por que você não foi embora antes? Por que você não arrumou um jeito na sua vida? Por que você ficou tolerando isso? Se a pessoa está errada, não está? Está provocando, está tratando de um assunto que você pediu, pelo amor de Deus, para não fazer. Então é o seguinte, escuta, por que você faz isso? Vamos conversar. Você faz isso para me provocar? Você faz isso para que eu vá embora? Só tem que ter uma explicação, porque não é possível que você me ame, meu pai, e você faça um negócio desse contra mim. Eu vou embora. Eu estou indo embora. Eu não quero sair daqui para nunca mais ver você, nunca mais conversar com você. Eu queria uma explicação. Por que você está fazendo isso? Gente, nós somos cristãos. Nós não podemos ficar provocando os outros. Todo mundo tem um limite. Nós estamos na matéria. Nós temos um cérebro de carne. Nós ficamos nervosos, nós estouramos. Está errado estourar? Está errado, porque você deveria ter tomado uma providência para que isso não acontecesse de novo. Haja vista que nós estamos falando de coisas que já aconteceram antes, tá? Várias vezes. Por que você deixou acontecer de novo? Agora o outro que está provocando, conversa com ele. Você está me provocando por quê? Não estou te provocando, eu queria só ajudar. Eu acho que esse assunto é importante, se você considerar, vai ser bom para você, se você aceitar. Eu odeio esse assunto. Eu não quero falar sobre isso. Tem 10 anos que eu falo para você não falar sobre isso comigo. Se você sabe que eu odeio e que isso vai dar briga, você só pode estar fazendo isso para arrumar uma briga. E o objetivo seu de arrumar uma briga é que eu vá embora. Só pode ser isso. Então eu vou embora. Tá? Já devia ter ido, né, na verdade. Mas vai chegar na via de fato e vai conversar. Antes de eu ir embora e de nunca mais olhar para sua cara, pai, nem falar com você e nem no seu enterro, eu queria saber o motivo por que você está fazendo isso. Gente, nós precisamos conversar. Se um não pode explodir com o outro também não pode ficar provocando. Ué, só se você for doente. Agora, tem um contexto que nós não podemos esquecer, que é o assunto de toda a live. E se seu pai que está fazendo isso for médio e for um espírito provocando ele para fazer isso com você? E se não for médio o seu pai, ou se não for um espírito provocando o seu pai, para o seu pai te provocar, mas for um espírito que está com você hoje e que está com você há muito tempo, que não deixa você ir embora dessa casa que você é provocado o tempo todo, tá certo? Ou que também tem um espírito novo com você que quer que você quebre a cara do seu pai. Tem solução isso? Tem, gente. Tem. Lembra que a gente conversou semana passada ou retrasada? Nós temos aqui o nosso passado, as experiências, o presente e o futuro. Isso tem que fazer assim, ó. Significa pegar a experiência do passado, viver o presente melhor e programar um futuro melhor. Você planejou alguma coisa na sua vida? Ou você está esperando cair do céu? Esse cara que está prestes a meter a mão na cara do pai, porque o pai provoca ele há 5 anos. Em 5 anos você não planejou nada? Você planejou simplesmente, não planejou ir para casa do pai, foi por um acidente de percurso, mas depois que você chegou lá, você não planejou nada. Olha, eu vou ficar aqui 1 ano. Em 1 ano eu vou fazer tal coisa e fazer mesmo. E fazer, gente.
Não deu para fazer tudo que você queria? Faz um pedaço. Você precisa fazer 5 coisas, faz uma de cada vez. Não fica esperando tudo dar certo, tudo ser maravilhoso, tá? Eu preciso de $1 milhão para sair dessa casa, para ir para o lugar que eu quero. Pô, mas você pode com R$100 mil ir para um lugar melhor do que esse. Não aquele lugar que você quer. Mas você pode sair dessa situação, evitar esse convívio doentio, né? Extremamente pernicioso. Vai acabar em tragédia. Se é que já não acabou. Se é que nós estamos falando de uma situação que o cara está quase metendo a mão na cara do pai. E se já meteu a mão na cara do pai e continua ali? Você tem uma explicação para isso? Eu não estou falando de gente pobre, miserável, que não tem para onde ir, gente. Presta atenção. Estou falando de pessoas como nós, de classe média alta, que tem um mínimo de condição, sabe, de ganhar aí R$2 mil por mês e gastar 1.500 no aluguel de um lugar novo. Vai viver com muito pouco, mas você vai ter paz de espírito, você vai viver. A partir daquele lugar novo, você vai fazer um planejamento. Você não vai ficar dormindo, preocupado se aquela pessoa no outro dia de manhã vai te provocar de novo. E a pessoa que está provocando tem que pensar também. Eu amo essa pessoa? Amo. E por que eu fico provocando a pessoa? Eu preciso de tratamento. Eu preciso de ajuda. Né? Carmen, Edson, irmão, irmã, pai. Eu preciso de ajuda espiritual. Procura ajuda dos irmãos espíritas. O que acontece é que a gente não admite essas situações para nós. A gente sabe que o outro está errado. O outro está errado. Nós não estamos errados. Nós fizemos a coisa numa boa. Nós estávamos quietinhos aqui e fomos provocados. Eu fui oferecer uma coisa para ele que eu acho que é bom para ele. Isso não é caridade. Caridade é você oferecer para a pessoa o que ela precisa. Não o que você tem para dar. Tá bom? Você vai para a rua levar arroz com feijão para o cara que está morando na rua. Ele não quer arroz e feijão, ele quer um copo d'água. Aí você chega lá e fala, tem um prato de arroz e feijão para você. Você quer? Não, eu já comi. Mas se tiver um copo d'água, eu aceito. Quer fazer caridade? Vai atrás de um copo d'água e traz para o cara. Compreenderam? Eu quero fazer caridade, ajudar o fulano. Vou dar para ele um cobertor. Aí o seu filho fala, pai, eu não quero cobertor. Eu quero só ficar aqui quietinho na minha. Deixa ele quietinho na dele. Entendeu? Você quer ajudar o seu filho, você quer fazer o bem, você quer compensar o seu filho de alguma coisa que você fez errada, sei lá, alguma coisa assim. Você acha que você tem culpa de um monte de coisa, de ter divorciado, de ter separado e as crianças sofreram. Para com isso. Não estraga mais o seu filho, não. Aí você quer compensar, você faz o quê? Feijoada para dar para o seu filho. O seu filho fala, pai, mãe, eu não gosto de feijoada, eu estou fazendo regime, eu estou de dieta. Né? E a pessoa sabe que você está de dieta. Então, o que você tem que fazer se você quer ajudar a pessoa? Fala para a pessoa. Você quer alguma coisa? Não, não quero. Pode deixar que eu me viro. Então, você não vai mais oferecer nada. Espera ela pedir. Espera ela te chamar. Não oferece não. Fala, olha, eu estou aqui às ordens, tá? Se precisando de alguma coisa, é com nós. E vai cuidar da sua vida. Isso é caridade. Não é caridade ficar empurrando para a pessoa o que você quer empurrar. O assunto que você quer conversar. Muitas vezes a pessoa precisa só que você fique quieto. Não é? Que você fique quieto, que você ouça. Tem tanta gente aí precisando de caridade. Asilo, hospital, uma prece silenciosa. O maior caridoso que tem é aquele cara que faz as coisas e ninguém fica sabendo, não é isso? Então vamos agir assim com a família também, com as pessoas que estão ao nosso redor, com o marido, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o irmão. Nós não precisamos criar vergonha na cara. Nós estamos arrumando confusão que nunca mais nós vamos conseguir resolver. Gente, é isso aí. Acabou a reunião. Se a gente vacilar, vai cortar daquele jeito que a gente não consegue nem se despedir. Tá? Presta atenção. Todos nós cometemos erro. As pessoas erram conosco, nós erramos com elas. O objetivo da encarnação é sempre colocar você à prova. E geralmente com alguém muito perto, com quem você teve muito problema no passado. Tá? Então você tem lá uma situação muito ruim com certa pessoa.
Não fica pensando que você tem que cumprir aquilo ali, porque é um karma. Tá? Vai resolver sua vida, divorcia, separa, dá um beijo na mãe, no pai, vai embora, dá um beijo no filho, vai cuidar da sua vida. É assim que a gente resolve coisa para não acontecer uma tragédia pior, tá? Vim encarnado aqui para resolver tal coisa, é o que você acha. Mas não tá resolvendo, tá ficando pior. Toma outro rumo. Vai cuidar da sua vida de outra forma. Tá bom? Beleza? Podem ligar o microfone para nós despedir? Vocês estão bem? Marli, tudo bem? Cadê Marli? Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Que Deus e Jesus abençoe vocês. Boa noite. Que Deus e Jesus traga paz. Traga paz, amor e caridade para a sua família, para a sua casa, para o seu convívio e também no seu trabalho. E eu espero que vocês tenham, se não gostado, aproveitado alguma coisa da orientação, que nós agradecemos aos mentores que nos inspiram, agradecemos a todos que participaram, encarnados e desencarnados. Fiquem com Deus e com Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Tchau, Carminha, Tchau, Hélio. Dona Inês, Daniela, Emily, Inês, Marli, Edson. Boa noite, gente. Júnior, Carmen, Valeu, Edson. Tchau, Marcinho. Tchau, Jalene, Emily, Tchau, Jalene. tchau, Emily, Edson, Daniela, Carminha, Obrigado, Titi. Boa noite. boa Não noite. esquece de mandar lá que ainda dá tempo lá no grupo, tá? Assisti o filme do Arigó lá, muito bom, hein? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Vou desligar. Tchau.